Mas quais são, então, as atividades de risco, né? A gente já deu o conceito de risco, crônico e agudo, e agora falamos especificamente das atividades consideradas de risco. São aquelas atividades perigosas, ou seja, capazes de causar dano ambiental, material, ao ecossistema ou à saúde das populações afetadas. Então, por exemplo, atividades industriais, atividades que fazem transporte e armazenamento de produtos químicos, atividades que fazem lançamento de poluentes e também atividades que façam manipulação genética, são consideradas atividades de risco. Mais fácil é o reconhecimento do risco do tipo agudo, como a gente tinha comentado, porque esses riscos, né, eles têm um efeito imediato sobre o ambiente, é fácil estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, quando acontece um acidente, são notórias, né, os efeitos subsequentes àquele acidente. Então, é mais fácil de reconhecer um risco agudo. Um risco crônico não, é aquele que lentamente está causando danos ao ecossistema e às populações humanas. Em AIA, há uma maior preocupação com o risco crônico, em observar exatamente quais atividades daquele empreendimento apresentam risco crônico, qual o impacto que eles podem trazer para as populações que estão envolvidas e circunvizinhas ao empreendimento, e de que maneira esse risco pode ser minimizado, evitado ou remediado. Esses riscos crônicos têm um efeito de longo prazo e, em alguns casos, podem até ser mais significativos, como a gente viu o caso de Minamata, né? E por conta disso, eles devem ser objetos de programas específicos de gerenciamento, observando tanto aspectos preventivos, né, formas de prevenir esses riscos crônicos, e nos casos em que não for possível, quais são as medidas corretivas, né? Então, existem empresas dessas com atividades de risco que elaboram o plano de gestão de riscos, justamente com essa finalidade aqui. Nessa lista, nós temos um recorte em destaque algumas atividades que causaram acidentes industriais de grandes consequências. Vejam, há registros desde 1974 a 2000 nessa tabela, mas é claro que eles têm uma janela temporal muito mais ampla do que isso aí. Mas houve um período onde ainda as legislações inerentes à AIA estavam em processo de formação, quando esses grandes acidentes eram bastante frequentes, né? Então, aqui a gente tem registros de acidentes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que exatamente aconteceu? Então, em geral, acidentes que promovem vazamentos de substâncias tóxicas, né? Vários deles, em alguns explosões. E aqui as consequências, então, alguns com mortalidade de muitas pessoas, né, 250 mil pessoas, outros com um impacto severo sobre o ambiente, como esse aqui que contaminou o Rio Reno, e aqui no Brasil que contaminou praias, mangues, a pesca e o turismo. Então, exatamente pela possibilidade dos riscos se efetivarem, né, por meio dos perigos, é que é necessário fazer um planejamento, ou seja, através do plano de gestão de risco ou através da AIA. Essas possibilidades precisam ser avaliadas e devidamente estabelecidas planos de prevenção e minimização.
Perigo e risco. Perigo é uma situação ou condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis. E esse perigo é intrínseco, muitas das vezes, à substância, né? Então, a manipulação da substância naquela atividade já traz perigo, né, à atividade. Às vezes, o perigo é inerente à instalação, né, a própria a parte física do empreendimento, ou algum artefato em específico daquela atividade. São consideradas substâncias perigosas toda substância ou mistura que, em razão de suas propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, isoladas ou combinadas, representem perigo. E o risco? O risco é a possibilidade de materialização do perigo, é a probabilidade do perigo se efetivar, ou então de um evento indesejado ocorrer. Ou ainda o potencial de realização de consequências adversas indesejadas, tanto para a saúde humana como para a do ambiente ou ainda para os bens materiais, né? Então, o risco é a materialização ou a possibilidade de materialização do perigo. Os riscos, então, são diferentes para o armazenamento da mesma substância. Então, uma dada substância é considerada perigosa, mas os riscos em manipulá-la aumentam se as formas como isso é feito, como é feita a manipulação, o armazenamento, não seguem à risca, né, todas as orientações dos órgãos competentes. Então, aqui ó, a gente exemplificou colocando armazenamento de produtos de forma errada, armazenamento de produtos de forma correta. Então, se eles estão armazenados de forma correta, eu minimizo os riscos do perigo se efetivar. Especificamente em relação às substâncias utilizadas nessas atividades industriais, foram desenvolvidas placas de identificação que permitem, então, fazer uma identificação mais padronizada no mundo inteiro, para facilitar que as medidas de cuidado inerentes a cada uma das substâncias sejam adequadamente tomadas. Então, a própria fiscalização do manejo correto das substâncias é facilitado porque o transporte, o armazenamento, o manejo, ele é todo identificado por meio dessas placas. Então, algumas substâncias são potencialmente corrosivas, outras são explosivas, outras são radioativas, né? Então, outras são inflamáveis. Então, isso usa-se essas placas padronizadas para facilitar o cuidado com essas substâncias. Bom, o risco pode ser medido por meio de uma continha simples, que é o produto da probabilidade, né? Então, o risco é o produto da probabilidade de ocorrência, né? A possibilidade daquele perigo se materializar, pela magnitude das consequências, ou seja, pela gravidade das consequências. Então, o risco é a probabilidade versus a magnitude, a importância da consequência. Vamos exemplificar que fica mais fácil entendermos, né? Então, se a gente pensar a respeito da construção de barragens, pode ser uma barragem para a geração de energia hidrelétrica, pode ser uma barragem para armazenamento de rejeito de minérios, certo? Se a barragem estiver construída, estiver estabelecida a montante, né, ou seja, acima de uma ocupação, né, de um povoado, de uma área habitada, os riscos de rompimento dessa barragem são maiores
do que se essa barragem estiver a montante, ou seja, abaixo desse conjunto de habitações, certo? Então, o risco, ele tem uma relação com a importância das consequências. Nesse caso, uma mesma barragem tem importância, ou seja, tem magnitude, o rompimento dela tem magnitude diferenciada dependendo se ela está montante ou a jusante de ocupações humanas, né? A probabilidade de ocorrer, ela também tem aspectos que vão influenciar, né? Então, os aspectos técnicos da construção dessa barragem, eles precisam ser adequadamente acatados de maneira que essa barragem seja o mais segura possível. Foi ao longo da história da construção de barragens de quaisquer tipos, foi a experiência com os rompimentos que permitiu ajustes para os futuros projetos para aumentar a segurança deles e minimizar a probabilidade que novos rompimentos acontecessem, tá? Então, a tendência é que a probabilidade, né, quando se aprende com a experiência, a probabilidade desses erros acontecerem, ela é menor, né? Desses riscos se materializarem. A análise de risco é realizada em etapas. Então, a primeira delas é aquela em que é feita a identificação dos perigos, depois é feita a análise das consequências e estimativa dos riscos. Depois, assim como em AIA, que é feita a identificação e a previsão, é feito no terceiro passo a avaliação de riscos, assim como a avaliação de impactos, e por último as medidas de gerenciamento dos riscos, para minimizar e para prevenir. Então, em primeiro lugar, a identificação dos perigos, né? Então, é preciso um conhecimento amplo do projeto que está sendo proposto para a identificação dos eventuais perigos. No ponto 2, a gente depois vai ver algumas estratégias para a identificação dos perigos. Depois, no ponto 2, é feita a análise das consequências e estimativa de risco, que é uma tentativa de estimar matematicamente qual é a probabilidade de um evento acontecer e a magnitude das suas consequências. Então, é feito o cálculo do risco aqui nessa segunda etapa. Na terceira é a avaliação do risco, aí entra o juízo de valor para discutir a importância dos riscos e as suas consequências, tanto sociais, econômicas e ambientais. Então, veja, tem um paralelo muito interessante com a questão da AIA, né? Então, aqui na avaliação entra essa aplicação de juízo de valor. E no quarto ponto, assim como na AIA tem o plano ambiental, de gestão ambiental, aqui tem o plano de gerenciamento de riscos. Então, esse plano é um conjunto de atividades que vão identificar, estimar e comunicar e avaliar os riscos associados às alternativas, associado com a avaliação de alternativas de minimização dos riscos e suas consequências, que é o foco principal aqui do gerenciamento de riscos. Então, vão ser estabelecidas medidas preventivas para evitar os riscos e ações de emergência são as medidas que serão tomadas no caso desse risco se materializar. Onde é feito um estudo de análise de risco, ele pode estar integrado ao EIA, ele pode fazer parte do EIA, mas ele pode estar separadamente também do EIA, compondo um estudo ambiental de risco, né? Ou, de maneira mais simplificada, um plano de gestão de risco. Então, ele pode compor algo mais complexo ou mais simplificado.